A queda do homem no Jardim do Éden. Uma análise bíblica e teológica. Introdução à narrativa da queda do homem no Jardim do Éden, conforme registrada em Gênesis capítulo 3, é um dos episódios mais centrais e teologicamente significativos de toda a Escritura. Esse relato não apenas explica a origem do pecado e da morte, mas estabelece as bases da teologia cristã sobre redenção, livre-arbítrio, juízo e graça. A tradição cristã entende que esse evento histórico moldou o destino da humanidade e o plano divino de salvação. Este texto analisará a queda do homem segundo o relato bíblico, abordando o papel de Adão e Eva, a tentação da serpente e as consequências imediatas e eternas da desobediência. Serão incluídas reflexões de grandes teólogos como Agostinho de Hipona, João Calvino, Martinho Lutero, C. Luís e outros comentaristas bíblicos respeitados, com o objetivo de oferecer uma visão ampla e profunda do impacto da queda. O relato da queda, Gênesis 3. O capítulo 3 de Gênesis começa com a introdução de um novo personagem, a serpente. Esta é descrita como o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1. A serpente inicia um diálogo com Eva, questionando a ordem divina. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. A mulher responde corretamente que poderiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. A serpente então contradiz diretamente Deus, dizendo: certamente não morrerão. Afirmando que eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. 5. Eva, vendo que o fruto era atraente, come e dá também a Adão, que estava com ela. A partir desse ato de desobediência, seus olhos se abrem e percebem que estão nus. Eles se escondem de Deus e tentam cobrir sua nudez com folhas de figueira. Quando Deus os confronta, Adão culpa Eva e, por extensão, o próprio Deus: foi a mulher que me deste por companheira. 12. Eva culpa a serpent. Deus então pronuncia juízo sobre os três envolvidos. A serpente é amaldiçoada a rastejar e é prometido que haverá inimizade entre sua descendência e a da mulher. 15. A mulher terá dores de parto aumentadas e será dominada pelo marido. O homem terá que trabalhar arduamente para tirar sustento da terra, que agora produzirá espinhos. Por fim, Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden, e o acesso à árvore da vida é bloqueado por querubins com uma espada flamejante. 24. Implicações teológicas da queda. 1. O pecado original. A principal consequência teológica da queda é o conceito de pecado original. Esse termo foi sistematizado principalmente por Agostinho de Hipona, 354-430 d.C., que argumentou que, por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade herdou uma natureza corrompida e inclinada ao pecado. Para Agostinho, o pecado original não era apenas um ato, mas uma condição. Ele escreveu: todos pecaram em Adão, porque todos estavam em Adão quando ele pecou. Agostinho, Confissões. Essa doutrina é posteriormente reforçada por Paulo em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Para Agostinho, a queda foi mais do que um erro moral. Foi a perda da justiça original, da comunhão plena com Deus, e o início de uma inclinação natural ao mal. 2. Livre-arbítrio e responsabilidade. A narrativa de Gênesis também levanta questões importantes sobre o livre-arbítrio. Adão e Eva tinham liberdade real para escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Segundo João Calvino, embora o livre-arbítrio tenha existido antes da queda após o pecado, a vontade humana tornou-se escrava do pecado. Calvino escreveu: o homem caiu por sua própria livre vontade, mas essa vontade logo se tornou corrompida e cativa do pecado. Ou seja, a humanidade passou a ter liberdade para escolher, mas sempre a partir de uma natureza inclinada à rebelião contra Deus. Já Martinho Lutero abordou o tema no seu tratado do servo-arbítrio da vontade cativa, argumentando que após a queda, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por si mesmo. A graça é absolutamente necessária para qualquer movimento em direção a Deus. A promessa de redenção, o proto-evangelho. Em meio ao juízo, Gênesis 3:15 contém a primeira promessa de redenção, conhecida como o proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A maioria dos teólogos cristãos interpreta este versículo como a primeira alusão ao Messias, Jesus Cristo. A ferida no calcanhar refere-se à crucificação de Cristo, enquanto a ferida na cabeça da serpente representa sua derrota definitiva sobre Satanás e o pecado. C. Luís, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, comentou: a história da queda é o começo da maior de todas as histórias, a busca de Deus para resgatar o homem. O pecado de Adão nos trouxe condenação, mas também preparou o cenário para o advento da graça, a condição humana pós-queda.
Com a entrada do pecado, vieram também a morte e o sofrimento, a alienação entre Deus e o homem, entre o homem e a mulher, e entre o homem e a criação. A ordem perfeita do Éden foi desfeita. O relacionamento direto com Deus foi substituído por medo, vergonha e separação. Karl Barth, teólogo suíço do século XX, argumentava que a queda revelou o abismo entre Deus e o homem, um abismo que só pode ser superado por meio da revelação e reconciliação trazidas por Cristo. O pecado não é apenas o erro moral, mas a ruptura do relacionamento essencial com Deus. Cristo é a ponte sobre esse abismo. Expulsão do Éden e a perda da imortalidade. Outro ponto importante da narrativa é a expulsão do Jardim do Éden, que simboliza a perda do acesso à árvore da vida, ou seja, a imortalidade. A vida eterna só será novamente oferecida através de Cristo. Em Apocalipse 22, a árvore da vida aparece novamente, agora na Nova Jerusalém, acessível a todos os que foram redimidos. Assim, o Éden perdido aponta para o Éden restaurado, completando a narrativa bíblica da redenção, do paraíso perdido ao paraíso restaurado. Comentários contemporâneos e aplicações. Os comentaristas modernos também ressaltam que a queda não foi apenas um evento histórico, mas um retrato contínuo da condição humana. John Stott, renomado teólogo anglicano, afirmou: a queda explica o que vemos no mundo, um paradoxo de beleza e quebrantamento. O homem é capaz de amor altruísta, mas também de ódio indescritível. Somos feitos à imagem de Deus, mas essa imagem foi desfigurada pelo pecado. Portanto, a queda não apenas explica a origem do pecado, mas também fornece uma estrutura para compreendermos o estado atual da humanidade e por que precisamos de salvação. Conclusão: a queda do homem no Jardim do Éden é um dos eventos mais fundamentais da história bíblica. Ela marca a transição da inocência para a culpa, da comunhão para a separação, da vida para a morte. Mas também é nesse mesmo capítulo que Deus começa a revelar seu plano de redenção, prometendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A partir da desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade passou a necessitar de reconciliação com Deus. A teologia cristã vê em Cristo o segundo Adão, que veio restaurar aquilo que o primeiro perdeu. Como escreveu o apóstolo Paulo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos 5:18.